Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Aleluias. Gostaria que a igreja abrisse conosco no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. O tema da mensagem hoje é: a nossa vida precisa estar firmada na rocha. A nossa vida precisa estar firmada na rocha. Amém? Isaías 55, versículo 6. Que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? A igreja pode se assentar. Irmãos, esse é um versículo conhecido. Esse é um versículo conhecido e que precisa ser colocado em prática urgentemente. Esse versículo, escrito lá atrás pelo profeta Isaías, está agora bem nítido, porque o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Hoje, nós podemos buscar o Senhor, podemos pedir perdão ao Senhor, podemos buscar força no Senhor, porque Ele está aqui. Então, é fácil a gente achar Ele, através das orações, através de nós colocarmos, dobrarmos nossos joelhos e buscar a presença de Deus. Mas, está falando ali, invocar enquanto está perto, quer dizer que vai chegar um momento que Ele não vai estar mais aqui. E aí? Isso é para quem ficar. Então, amados, lá atrás, o Senhor tinha um plano de salvação para cada um de nós. Lá atrás, começou lá no Jardim do Éden. Então, o Senhor Jesus, Ele nasceu e veio para nos salvar, porque tudo que aconteceu lá para trás, ficou no passado e não deu certo, de alguma forma. Então, Jesus veio para construir uma nova aliança. E Jesus venceu. Então, a partir daquele momento ali, nós então adquirimos mais uma oportunidade, mais uma chance de estar na presença do Senhor e morar com Ele para todo sempre. João 14,6 diz assim: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, primeiro precisa conhecer Jesus. Precisa saber que Ele é o caminho, não tem outro. Ele é a verdade e Ele é a vida. Pastor Moisés, eu escutei mais de 1000 vezes esse versículo na igreja. É verdade, mas você está vivendo dessa forma? Você sabe que verdadeiramente Ele é o caminho? Você está no caminho ou você só está dentro desse templo? Você sabe que Ele é a verdade? Você sabe que Ele vê todas as coisas? Você sabe que Ele é a vida? Como está a sua vida? Como está o seu altar diante do Senhor? O meu altar? Como nós estamos vivendo diante do Senhor? Será que nós estamos murmurando contra o nosso Deus no cantinho lá na nossa casa? Aqui é glória a Deus, aleluias, oh, louvado seja o seu santo nome, mas saiu da porta para lá, em casa, eu não merecia uma vida dessa, eu não merecia passar por isso. Quantas vezes muitos de nós já falamos isso aí com o Senhor, reclamando com o Senhor, da situação que a gente talvez se encontrava naquele momento, ou se encontra. Talvez tem pessoas passando por isso agora aqui. Irmãos, então, para começar essa caminhada com o Senhor Jesus, primeiro você precisa reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, e arrepender dos seus pecados, e renunciar ao mundo, que senão você não consegue.
E o Senhor Jesus, assim que você começa a caminhar com Ele, a primeira coisa que Ele começa a mudar em você, Ele começa a tocar em você, é para te libertar das coisas mundanas, dos caminhos que você andava lá atrás. É a libertação. Porque a pessoa que está aprisionada ou é prisioneira de Satanás, ela não consegue enxergar as coisas de Deus. Ela não consegue enxergar sua família, ela não consegue enxergar o mundo espiritual do jeito que precisa ser enxergado. Então eu preciso falar com a igreja dessa forma, que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque quando o Senhor Jesus nos tocou, ali já começou uma transformação, já começou a mudança de direção. Nós que já íamos caminhando a passos largos para o lago de fogo e enxofre, agora a nossa direção é para cima, é para a vida eterna. Mas nós precisamos perseverar na nossa fé, perseverar, seguindo em frente, firme, com passos largos, mas para cima, não para as coisas que vão nos conduzir para longe da presença do Senhor. Irmãos, a cegueira espiritual, ela prende as pessoas com fortes correntes, de dentro de grandes muralhas. Um pássaro dentro de uma gaiola, ele só é alimentado quando aquele dono daquele pássaro vai lá e leva comida para ele, leva água para ele. Fora disso, ele fica com fome. E é assim que o inimigo tem feito com as pessoas de fora. Tem destruído pessoas, famílias, sonhos, projetos. Tem muitas pessoas que estão aí encarceradas em presídios e outras sepultadas no cemitério. Escolhas, vontades próprias. Eu faço, eu quero, eu vou, eu fico. E às vezes não é para ficar, às vezes não é para ir. Irmãos, então essa cegueira precisa acontecer a libertação para a pessoa começar a enxergar as coisas do alto, esquecer da coisa de baixo, da terra. Irmãos, um endemoniado gadareno, que os irmãos já conhecem a palavra, ele tinha ali com ele uma legião de demônios. Irmãos, nós imaginamos aqui, se um demônio pode estragar a vida de uma pessoa, ou talvez de uma família toda, ou de várias famílias, imagina uma legião, são 6.000 demônios. Aquele endemoniado, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, mas cego, prisioneiro de Satanás. Jesus então liberta aquele homem daquela prisão que ele se encontrava, e aquele homem logo reconheceu o que foi feito na vida dele, que aquele homem, ele morava no cemitério, nos sepulcros, andava sem roupa, andava nu, nenhuma corrente podia aprisionar aquele homem, ele era prisioneiro de Satanás. Eles amarravam ele com corrente, ele quebrava aquilo tudo, ele tinha uma legião com ele, mas ele reconheceu quando o milagre aconteceu na vida dele. Vamos ler lá em Lucas 8, 38 e 39. E aquele homem, que acabamos de falar aqui agora, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele pedindo para ficar com Jesus. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando, ou pregando, ou divulgando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Irmãos, aí um discípulo de Jesus, isso aí foi libertação instantânea.
Ele reconheceu e saiu pregando a palavra do Senhor, saiu falando para a cidade toda, por toda a cidade. Irmãos, às vezes tem pessoas que conhecem o Senhor Jesus, não fala num ônibus, não fala uma palavra sobre Deus, uma vírgula sobre Jesus. Então essa pessoa pode-se considerar que ela é liberta, que ela é um servo de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é dom. Pastor tem que pregar, missionário também prega, mas eu sou só um simples membro, né? Não, você tem boca para cantar, você tem boca para comer, você tem boca para falar outras coisas, mas por que você não tem boca para falar de Jesus? E agora é o momento que já está até passando da hora de você anunciar o Senhor Jesus dentro da sua casa. Aonde você tem mais liberdade, intimidade, é a hora, irmãos. Você já falou muito tempo, mas às vezes você desistiu, que ninguém queria te ouvir, mas agora é hora de você insistir. Claro que a Bíblia fala para a gente não lançar pedras aos porcos, mas estou falando, você fala, vocês aceitar, bem, se não aceitar, aí é com eles, mas nossa obrigação como servo do Senhor, como escolhidos do Senhor, ungidos do Senhor, é falar conforme aquele homem lhe fez. E olha que ele estava com uma legião de demônios, ele saiu falando. Ele queria ficar com Jesus. Não, você vai ficar aí. Despediu dele e vai pregar o que aconteceu com você. E olha que eles com certeza ouviram, porque eles conheciam ele, sabiam que ele morava no cemitério, nos sepulcros. Então, amados, é preciso muita coisa na nossa vida que tem que acontecer para a gente entender. Semana passada, eu estive conversando com uma pessoa, eu falei assim, nós estamos orando por uma conhecida nossa, e ela está com problema de câncer. Aliás, tem várias pessoas que a gente está orando nesse sentido, que aumentou muito o número de câncer. Então, ali eu falei assim, e nós temos notícia boa, que ela está sendo curada. E ali eu tenho certeza que o Senhor Jesus trabalha, e aliás eu vou até confirmar para você, ela já foi curada em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Eu recebi uma resposta do outro lado. O câncer, pela medicina, ele só é curado com a confirmação, com a veracidade daquilo que aconteceu, após 5 anos depois que fez o tratamento. Eu falei, minha filha, você está falando aqui da medicina, eu estou falando aqui do milagre que o Senhor Jesus faz na vida das pessoas, aleluia. O Senhor Jesus cura na hora, aleluia. Aí, ainda tive que escutar, a pessoa retrucou do outro lado, não é assim que funciona não. É, sim. Porque o Senhor Jesus, não vou falar de câncer não, vou falar de pessoa que já estava morta. Jesus falou, Lázaro vem para fora, e Lázaro saiu, aleluia. E foi na hora, esperou 5 anos para Lázaro sair. A sua medicina está errada, porque eu estou falando aqui dos milagres do Senhor Jesus. Mas quando a pessoa não tem fé, quando a pessoa não acredita, ela retruca. Agora a gente não deve também fazer a mesma coisa que ela, retrucar com violência, mas retrucar dentro da palavra. E tinha mais para falar. A filha de Jairo, o filho da viúva da cidade de Naim, que Jesus ressuscitou. Então, amados, o nosso Senhor Jesus, se Ele fez isso, o que será que o Senhor Jesus não pode fazer para melhorar a nossa vida, para melhorar nosso casamento, para melhorar o nosso relacionamento com toda a sociedade? Nada pode pedir o poder, o agir de Deus na nossa vida. Nada. Irmãos, vamos falar de outro caso aqui. Irmãos, depois que a pessoa é liberta, a primeira coisa que acontece na pessoa é a pessoa ter uma outra aparência. Mas peraí, pastor, mas que aparência? A pessoa vai mudar de rosto? Vai. Você começa a ver o semblante da pessoa mudar, porque você sente que Deus verdadeiramente está dentro daquela pessoa, na pessoa do Espírito Santo.
a pessoa começa a ter uma outra fisionomia, a pessoa começa a ter um outro semblante, um semblante de alegria, alegre, passar alegria para as pessoas. Antes a pessoa estava lá, fingindo uma falsa alegria, fingindo um falso sorriso, mas agora verdadeiramente ela está alegre, mesmo às vezes chorando, você consegue ver que aquela pessoa é uma pessoa feliz, porque ela tem Jesus na vida dela. Irmãos, vamos ver aqui, o Senhor Jesus, quando acontece isso, a primeira coisa que a pessoa faz, é ela enxergar a sua família, que são os próximos dela, os que estão dentro da própria casa, da mesma casa, ou no mesmo terreno. Ela começa a falar com as pessoas diferente, irmãos, porque o Senhor Jesus, aonde Ele chega, o mal tem que sair, e quando o mal sai, começa a acontecer a transformação. Uma pessoa que está com uma doença, enfermidade para a morte, ou enfermidade muito grave, então a pessoa fica meio moribunda, fica cabisbaixo, prostrado, porque ela tem uma enfermidade, ou então ela foi acometida pela uma enfermidade. Mas quando ela é curada, ela começa a se erguer, ela começa a sorrir mais, porque ela não precisa voltar naquele tratamento, que agora ela pode talvez fazer uma caminhada, ela já pode comer certas coisas que ela não podia comer quando estava cuidando daquela enfermidade. Então começa uma mudança total, começa no corpo físico e também na vida espiritual da pessoa, porque ela sabe que um poder muito maior do que aquele remédio, ou do que aqueles remédios que ela usou durante o tratamento, estava sobre a vida dela, que eram as mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela teve a oportunidade de sair daquele hospital, a oportunidade talvez de sair daquele leito, na casa dela mesmo, deitada ou acamada há muitos anos, ou muitos meses de cama, mas ela levantou, porque o Senhor Jesus ergueu ela pelas suas mãos poderosas, aleluias. Irmãos, Êxodo 15, 26, será que o nosso Deus pode isso mesmo? Êxodo 15, 26, glória a Deus. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, aleluias. É promessa de Deus, o Senhor nos guarda. Pastor Moisés, tem muitas pessoas internadas, é verdade. Os hospitais estão cheios de pessoas enfermas, é verdade. Tem muitas pessoas que estão esperando vaga no hospital, mas nas suas casas, mas estão doentes, é verdade. Mas muitas coisas que estão acontecendo é por causa das nossas escolhas. Um câncer hoje, talvez que uma pessoa tem, às vezes a pessoa bebeu a vida toda, hoje já está na igreja, mas hoje ela está cometida pelo câncer, mas ela é um cristão, mas ela está com câncer, mas coisa que ela adquiriu lá no passado. O Senhor podia curar ela e pode curar? Pode, mas às vezes Ele deixa acontecer isso na pessoa. Mas uma coisa, você pode ficar tranquilo, se ela partir, ela está com Jesus, é diferente de lá atrás, se ela partisse sem Jesus. Às vezes a pessoa está com câncer por causa do cigarro, que ela fumava de 40 anos, fumando, estragando a sua saúde, e até pessoas fumando de tabela com ela dentro de casa, e hoje ela está cometida com câncer também, talvez é um servo do Senhor. Não é só quem está lá fora que faz isso, não entra para a igreja, que fica com isso não. Quem está dentro da igreja também fica, mas coisa que vem lá de fora para dentro da igreja. Só que aqui dentro são caminhos diferentes. Aquela pessoa que está lá fora e ela partir sem Jesus, ela vai para o inferno. E a pessoa que está aqui dentro com câncer, mas está com Jesus, que largou aquilo para trás, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e arrependeu dos seus pecados, ela vai para o céu. Essa é a diferença. A saudade fica.
Mas para quem partiu, é a melhor coisa que tem estar com Jesus. Para quem partiu, agora a família chora. A família lembra nessas datas festivas, lembra no Natal, no Ano Novo, vai lembrar do seu. A gente lembra sempre. Mas para quem partiu, a melhor coisa do mundo. Acabou as dores, acabou os problemas, acabou tudo que precisava, que te incomodava, acabaram, os problemas acabaram. Então, amados, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus pode todas as coisas. Tem pessoas da igreja que ficam aí procurando no dia que vai fazer perícia ou naquela semana, que a gente sabe que toma até bebida alcoólica, enche a cara de remédios antidepressivos, remédios de pressão. Para a pressão, vai lá na lua, para ela poder chegar lá, para ela tomar pau. Assim, aliás, para ela passar, e o cara falou, você não tem condição de você trabalhar. Aí depois, ela está com a pressão boa, ela já pode voltar a trabalhar. Ela já pode voltar, mas aí ela quer ficar em casa, deitada, quer ir na praia, talvez até uma corridinha aí na beira da nossa praia, que tem aqui, que é o Rio Paraibuna, dá uma corridinha por ali. Então, eu falo assim, eu não posso perder, eu tenho que passar na perícia. Então, vou tomar aqui um montão de remédio. Aí a pressão dela vai lá na lua. Aí, vai lá, você não tem condição nenhuma de trabalhar. Fica mais uns 3 meses em casa. É mais ou menos 3, 4 meses para a pessoa. Aí, só que tem um problema. Tem uma hora que isso aí faz o efeito contrário. Ela fica em casa, mas verdadeiramente ela fica doente. E quem provocou aquela doença foi Deus? Ela mesmo. Ela mesmo queria ficar em casa. Agora ela vai ficar mesmo. Agora está doente. A pessoa está descontrolada e ataca um montão de coisa, tem que ser internada. Às vezes tem que fazer uma cirurgia até com uma certa urgência. Irmãos, eu quero ficar em casa assim. Eu quero ficar em casa bem, com saúde, comendo e bebendo tudo que eu quiser. Não é ficar doente porque eu procurei doença, não. Mas tem gente que faz isso. Muito tempo atrás, eu contei lá na outra igreja, eu contei que tinha um colega meu que ele queria voltar a dirigir ônibus de qualquer jeito. Ele queria voltar porque ele estava com diabetes muito alta. Ele queria voltar a dirigir ônibus, mas só que ele ia lá e tomava pau. Né? Assim, na verdade tomava pau assim, ele ia lá, eles não deixavam, não liberava ele, porque ele não tinha condição, era ônibus, gente, era ônibus de coletivo aí, lotado, 30, 40, 50 pessoas dentro do ônibus. Aí, um dia ele foi e falou, doutor, eu quero voltar a dirigir. Eu falei, mas você não tem condição não, você dirige ônibus. Se fosse um carro, a gente podia ver o que podia fazer, mas o ônibus não tem condição de você dirigir não. Aí ele falou assim, eu tenho condição sim. Ele falou, eu estou vendo aqui pelos exames aqui que você não tem condição. Ele falou, eu estou assim, estou enxergando muito bem. Ó, doutor, então vou fazer uma prova. Aí pegou um quadro igual está ali, naquela tela ali, e falou assim, então vamos ver. Aí ligou lá. Qual letra que está escrito lá no quadro? Ele falou assim, cadê o quadro? Então, ele não estava bom, mas ele queria voltar. Então, irmãos, o que ele queria fazer de voltar, muita gente quer fazer o contrário, quer ficar em casa, enganando a ele mesmo, e se for cristão, está fazendo errado. Porque Deus talvez foi lá, curou aquela pessoa, não só o medicamento, mas Deus curou aquela pessoa, agora está apta a voltar ao trabalho, mas ela está procurando doença para ficar em casa recebendo. Será que isso é correto? Será que isso é certo? Será que isso é coisa de cristão fazer? Então, amados, nós precisamos raciocinar o que nós estamos falando aqui, essa mensagem, porque, glória a Deus, o relógio está sendo contra mim, porque tem pessoas que foram libertas, mas ainda assim duvidam que Jesus pode curar. As pessoas já foram libertas, o Senhor tirou elas do lamaçal do pecado, mas às vezes quando chega o problema de enfermidade, elas duvidam. Então vamos ver lá, João 4, 46 até o 51. Já estou terminando, vou ter que adiantar a mensagem aqui, porque essa mensagem vai mais tempo.
mas ali a gente precisa orar, buscar Deus e ouvir Deus falar conosco. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho. Quer dizer que um milagre já tinha acontecido nessa cidade. Então vamos lá. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, quer dizer, estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse do oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo, ele logo saiu ao encontro o seu servo e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. O Senhor Jesus nem na casa foi, o Senhor Jesus nem tocou naquele jovem, o Senhor Jesus nem fez uma oração, o Senhor Jesus não perguntou que religião que aquele jovem seguia, ou o pai dele seguia. O Senhor Jesus falou: vai, que o teu filho já está curado, pode chegar lá que seu filho já está andando. Assim que ele faz, ele não precisa ir, só uma palavra e a pessoa é curada, uma palavra a pessoa se levanta do leito de morte. Esse é o nosso Jesus, é esse. Às vezes a pessoa fica esperando a visita do irmão lá na casa dela. O irmão tem oração mais forte do que a minha. Não tem não, irmãos. Você tem também o poder de Deus na sua vida. Você está cheio do Espírito Santo. Você mesmo pode orar. Se o irmão for lá orar junto com você, maravilha. Se ele não for, você ora sozinho, porque Deus está lá com você. Aleluias. Glória a Deus. Então, amados, eu vou encerrar aqui, mas eu quero falar sobre isso aqui primeiro. Dos 10 leprosos, que adiantar aqui, só voltou um para agradecer, e nem do povo de Deus era de estrangeiro. Então, só para fechar aqui, irmãos, tinha uma mulher também na Bíblia, eu estou já cortando aqui um pedacinho aqui, mas está tudo dentro do contexto. Tinha uma mulher na Bíblia que Jesus havia expulsado dela 7 demônios, Maria Madalena. A conversão, ela acontece de várias maneiras. Para uns leva 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes leva 30 anos a pessoa dentro da igreja e a pessoa não é convertida, já passou pelas águas, mas não é convertida, frequenta a igreja, mas não é convertida, com pastores também, com missionários também, com pessoas do louvor também, com o diaconato também, está na igreja, mas não é convertido. Tem que falar a verdade. Pelas atitudes das pessoas, você sabe se ela é convertida ou não. Então, 7 demônios o Senhor tinha expulsado daquela mulher, mas naquele mesmo tempo já começou a seguir o Senhor Jesus. Ela foi grata, isso chama gratidão. Então vamos ver lá o que aconteceu na morte do Senhor Jesus. Só para a gente encerrar. João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aos pés da cruz, aquela mulher a qual o Senhor Jesus expulsou 7 demônios estava ali junto do Salvador, reconhecendo, sendo grata pelo que o Senhor Jesus fez na vida dela. Ela estava ali, enquanto muitas pessoas não se recordam daquilo que Jesus fez na sua vida, te tirando do lamaçal do pecado, te tirando do vício de bebida, te tirando do vício de cigarro, não se recordam mais, porque tem muitos anos para trás, 15 anos, 20 anos, 10 anos, vai por aí afora, mas ela estava lá. Vamos mais fundo ainda, só mais um versículo para a gente já orar em nome de Jesus. João 20, do 11 ao 14, está aí pertinho. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro
e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Disseram eles: mulher, por que chora? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puser. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse Jesus: mulher, por que chora? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, quer dizer mestre, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, ali também o Senhor Jesus aparece para ela, para Maria Madalena. Ela estava aos pés da cruz, agora estava quando Jesus ressuscitou. Isso aí é ser grato. Ela estava lá de manhã cedo no domingo. Jesus, no 3º dia, eu vou ressuscitar. Então, ali quando estava começando a amanhecer, ela já estava lá. Praticamente 6 horas, 5h30, 6 horas da manhã já estava lá. Porque ela tinha fé que o Senhor Jesus ia ressuscitar. Então, amados, quantas pessoas não reconhecem isso? Quantas pessoas já abandonaram o Senhor Jesus há muito tempo, são frequentadores da igreja, estão sentados no banco da igreja, mas não são convertidas. Elas precisam voltar lá no primeiro amor, precisam voltar a ter aquela comunhão com Deus, quando o Senhor Jesus verdadeiramente resgatou a vida daquelas pessoas, me resgatou e mudou a nossa vida, mudou a minha vida. Nós precisamos lembrar disso para que a gente não venha a cair. Então, amados, eu quero aqui terminar para a gente poder orar, já está no horário lá. Glória a Deus. Provérbios 13, 7. Para a gente orar. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma. Irmãos, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Então a nossa riqueza é a nossa salvação. Não esquente a cabeça com as coisas desse mundo, irmãos, mas fique ligado nas coisas que estão lá em cima, nas coisas de Deus. O Senhor Jesus falou assim: eu não sou desse mundo, meu reino não é daqui, eu sou de outro reino, de outro lugar. Então nós precisamos ficar nisso. Então aí fica aquela palavra que a gente leu no início: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus está te falando nessa noite: busca agora, arrepende-se agora, perdoa agora, que o Senhor está perto, porque amanhã ou daqui a pouco pode ser tarde demais. Se você não tem força com Ele estando perto, aquele que te socorre, aquele que te ajuda, aquele que te sustenta com a destra fiel da justiça, aqui está aqui agora, sem Ele então vai ser mais difícil. Arrependa-te do teu pecado, ou dos teus pecados. Arrependa-te, pastor Moisés, dos teus pecados. Tire esse rancor do seu coração, pastor Moisés. Tire essa mágoa do seu coração, pastor Moisés. Tira a mágoa do seu coração, meus amados irmãos e irmãs estão aqui, porque senão nós vamos ficar para trás. Então, irmão, reflita nisso. Em nome de Jesus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, Ele está aqui. Invocai enquanto está perto. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando com você o que nós não falamos aqui nessa noite, mas você possa aprofundar e deixar Deus falar com você o que precisa ser consertado na sua vida. E para a gente começar a orar, já vamos começar a orar a que o Senhor venha restaurar o nosso altar com Ele. Como é que está o nosso altar?
onde Deus trabalha. Precisamos reparar talvez no nosso altar. Porque se o altar estiver quebrado ou não estiver seguindo os estatutos e mandamentos do Senhor, nós vamos ficar. Nosso altar tem que estar do jeito que Deus quer, não é do jeito que a gente quer, não, é do jeito que Deus quer. Que Deus te abençoe.